Bom dia, cliente SCI. Que bom ter você aqui com a gente nessa manhã de quinta-feira, manhã agradável, maravilhosa, esplêndida. Tá começando mais um SCI Talks, o podcast da SCI Sistemas Contábeis. Hoje é dia de TBT, mas é um TBT totalmente diferente. Bora! Bora! Eu vou fazer uma integração. Quem dá mais pela homologação? Me ajude com essa NFC. Eu preciso cobrar você. Uma integração. Quem dá mais pela homologação? Me ajude com essa NFC. Eu preciso cobrar você. Sensacional! Palmas para ela! Sensacional! Muito obrigado, meninas! Depois sigam a gente no de vocês. Spotify, no YouTube, Spotify, autógrafos, a gente vai estar ali, tem um CD já pronto para entregar para vocês, um toca-fita. Todos os tipos de leilões possíveis. Muito legal, Tabia, muito bom. E o bom é que o André participou com a gente aqui, tocando e tal, mostrando os seus talentos. André Pereira vai mudar para voz de violão, para André Pereira violão. Isso aí. Boa, sensacional. Pessoal, estamos começando aí mais um SCI Talks, o podcast da SCI Sistemas Contábeis. Importantíssima a participação de vocês, importantíssimo os comentários de vocês. Por favor, se tiverem alguma dúvida, se querem falar alguma coisa referente ao que a gente vai conversar hoje, a gente vai dar continuidade, né, Bia? Vamos dar o que a gente conversou na semana passada, Sim. Beleza? E vai ser um papo bem legal, bem bacana, descontraído também, né? Já começamos totalmente diferentes. Então pega esse link, esse link do YouTube aí, compartilhe com os outros setores, compartilhe com seus colegas de trabalho, para eles estarem cientes aí do que a gente está transmitindo de informação e de conhecimento para você. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo aqui juntamente com essas pessoas maravilhosas, lindas. Eu tô precisando de umas informações, assim, Hoje precisamos, né? De eu tô desinformada. Notícias, informações, o que vai acontecer no mês de abril, essa semana, o que aconteceu. Teve alguma mudança, se não teve? Será que teve? Eu acho que teve algumas mudanças, tá? E o que foi? E a gente vai saber agora. Nesse momento, notícias do SCI Talks com Ekeili e Elton. Bom dia, está começando mais uma edição do SCI Talk, com as principais atualizações do cenário tributário e fiscal do Brasil. Eu sou Ekeili. E eu sou o Elton. Acompanhe agora as notícias que impactam diretamente profissionais da contabilidade, empresários e gestores públicos de todo o país. Tabela de imposto de renda é atualizada para manter isenção. Começamos com uma importante atualização para o contribuinte pessoa física. O governo federal publicou nesta segunda-feira, dia 14, a medida provisória número 1294 de 2025, que altera a tabela progressiva mensal do imposto de renda. Com a nova medida, a isenção é mantida para quem ganha até 2 salários mínimos, o equivalente a R$ 3.036 mensais. Essa atualização acompanha o reajuste do salário mínimo, que passou de R$ 1.412 para R$ 1.518 neste ano. Importante destacar que as demais faixas de tabela permanecem inalteradas. A medida visa garantir justiça fiscal e preservar o poder de compra da população de baixa renda. Versão do programa ECF já está disponível. A Receita Federal disponibilizou a versão 11.1.1 do programa da ECF, obrigatória para as transmissões de arquivos referente ao ano calendário de 2024 e situações especiais de 2025, no Layout 11. Entre as principais atualizações estão melhorias na segurança dos dados, atualização das tabelas internas e correção do erro no registro Y600. O novo programa também pode ser utilizado para a entrega de ECFs dos anos anteriores, tanto originais quanto retificadas, conforme os layouts 1 a 10. Todas as instruções estão disponíveis no manual do ECF e nas tabelas dinâmicas publicadas pela Receita. Estados indicam representantes para o Comitê Gestor do IBS. O Diário Oficial da União publicou, no dia 15 de abril, o ato número 01 do Concefaz, oficializando as indicações dos membros que comporão o Conselho Superior do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços. As nomeações foram feitas pelos governadores e seguem os critérios da Lei Complementar número 214 de 2025, exigindo a reputação íntegra
e o conhecimento da administração tributária, conforme o artigo 482 da norma. Os representantes titulares devem ser os atuais secretários da Fazenda, Finanças ou equivalente em cada estado e no Distrito Federal. Prazo para entrega da DIF e EFD se aproxima. Atenção, contadores e contribuintes. O prazo para o envio de IF referente ao mês de março termina dia 24 de abril, conforme determina a Portaria 150/2015. Já a EFD, Escrituração Fiscal Digital, deve ser entregue até 25 de abril. Ambas são obrigações acessórias essenciais para a regularidade fiscal das empresas. Como recomendação, os profissionais devem antecipar os envios, atualizar os validadores, verificar possíveis mudanças de layout, organizar alertas em calendário fiscal e acompanhar os comunicados oficiais da Cefaz e da Expedia. E assim encerramos a edição de hoje. Continue nos acompanhando para se manter sempre informado com responsabilidade e precisão. Obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Muito bom, Muito interessantíssimo essas novidades, essas informações, essas notícias, né, Bia? Muito boa. Falaram até ali da reforma tributária, Aham. em breve, tem coisas aí que afetam o financeiro. É verdade. E a gente vai fazer, vai trazer material disso aí Sobre isso logo, também? logo. Aham. Show de Em bola. breve. E Vai ter em breve. afeta Vai ter em breve? a nota Em nacional aí, os nossos tributos. Legal. né? Importantíssimo, né? Dando Então- spoiler, né? Dando um spoiler do Sim. que vai acontecer futuramente, no caso, né? É. Hoje, pessoal, é a nossa segunda parte aí, no caso, sobre a parte de gestão, né? Mas focada ali no caso, contratei um novo banco digital. E agora? É a segunda parte. Então, a gente conversou muito semana passada, tiramos várias dúvidas dos clientes, trouxemos muitas informações de como é feito, do que é feito, de o que a gente pode fazer, o que o governo acaba nos atrapalhando ali, digamos assim, né? Bloqueando algumas coisas, e a gente tem que trabalhar em cima disso também, tá certo? Como eu sempre falo, Bia, a gente nunca tá sozinho aqui. Não, Tudo não bem tem contigo? Como, né? Tudo bem, Tudo contigo, certo? Doug. Tudo bem, graças a Não Deus. voltei pra academia ainda, tô na Tá na aguinha. aguinha, mas tá Mas logo tranquilo. trago whey aí. É importante, tá? A gente tá aqui com eles, com o André, beleza. Bom dia. Com o Bobelo, tudo bem, cara? Bom Tudo dia, certo? tudo certo. Tranquilo? De boa? Tranquilo, tudo bem? Voltando Tudo bom. aqui. Muito bom estar aqui novamente para a gente continuar o papo que não terminamos semana passada, né? Tava tão bom. O papo tava massa, Muita verdade. informação ainda para passar e bom estar de volta. É isso aí. Foi tão importantíssimo. rápido, né, que Nem deu pra ver passar o acabou É. e a gente nem conseguiu falar tudo que a gente queria. Show de bola. A Tudo gente certo nem contigo? chegou, nem Tudo chegou na certo, parte do tudo Gabriel, certo. né? Ah, é? Vai ser agora, então. Vai ser agora. O Bobelo tava doido pra cantar. Ah, é? Sério, Bobelo? Mas aí não ia acompanhar o nosso timbre, que Ah, é o meu e daí entendi. que ele, né? Daí ele acabou. Também Ele não deu tempo deixou. de aquecer a voz, né? Entendi. Não teve o tempo, no caso, Não, né? não deu Ele falou tempo. que só cantaria se tivesse uma câmera exclusiva nele. Exclusiva pra ele, Aí daí, no não- caso. Não deu. Quem sabe na próxima, né, André? Na próxima a gente arruma isso aí. A gente arruma isso aí. O Marcinho consegue fazer tudo aqui dentro, cara. Sinceridade, tá? Vamos começar então, galera? Bora começar. É isso, segunda parte aí, no caso. Só recapitulando, então, Por né? favor, é A importantíssimo, parte né? aí do contratei um banco digital Uhum. e agora? A gente comentou ali, o André deu uma boa explicação Uhum. sobre quando o cliente contrata, Uhum. o que ele faz pela parte da área do cliente, né, André? Se tu quiser. Eu acho que a gente abordou alguns aspectos mais relacionados a esses primeiros passos, né? Uhum. O que o cliente, quando ele se depara com essa situação, né? Vou utilizar tal banco, gostaria de utilizar os serviços de integração web service que esse banco proporciona, né? Sim. Além de toda uma parte contratual de adquirir o serviço como banco que o cliente tem que fazer, depois ele precisa fazer todas as configurações necessárias no Uhum. sistema próprio que ele utiliza e começar Uhum. a utilizar essa integração na prática, né? Então, a gente trouxe alguns aspectos que são bem relevantes, né, nesse estágio inicial, e também do nosso ponto de vista como desenvolvedores, né? Como isso impacta o produto que a gente desenvolve no dia a dia, né? Então, a gente está sempre recebendo esses pedidos, a gente está sempre desenvolvendo Uhum. e desenvolvendo novas integrações e refinando e aprimorando as que a gente já tem, né? Então, a gente passou ali por alguns aspectos da parte de análise, a gente recebe a documentação, analisa as possibilidades que aquele banco oferece, né? Que no dia a dia a gente chama de endpoints, né? Que são Uhum. todas as possíveis Rotas. informações que podem ser
integradas, né? Podem ir do nosso sistema para o banco, ou que a gente pode consultar no banco e trazer para o nosso sistema. Certo. Então, a gente abordou esses vários aspectos, como que a gente processa essas informações no dia a dia, elabora um conceito inicial de como aquilo vai entrar no sistema, né? E eu acho que a gente entraria, talvez agora, numa parte um pouco mais voltada para o desenvolvimento, Sim. né? Porque, a princípio, depois que toda essa parte inicial está analisada, né, todos os dados estão levantados, o desenvolvimento é rapidinho, né? Coisa de 1 ou 2 horas. 1, 2 horas é só para fazer a análise. Não é isso. Olha lá ainda, né? Dependendo do que for. Eu achei que era rapidinho. E quem está com a gente aí nos assistindo, caso não viu na semana passada, mas está gravado no YouTube, né? Você pode verificar, lá vai estar assim o tema. Contratei um novo banco digital e agora? Vai ser a primeira parte, então você pode estar assistindo para entender tudo e ver o passo a passo daquilo que o André acabou de dizer aqui para gente. E indo agora para a segunda parte, na parte mais de desenvolvimento, nós temos ele, O Bobelo. Bobelinho só pros íntimos. Só pros íntimos, eu não posso ainda. Eu não posso ainda, só posso de Bobelo, por enquanto. Eu vou começar recapitulando o que a gente começou falando semana passada. Claro, sobre o lance de segurança da informação. Isso. Que é o primeiro passo antes da gente começar a analisar a solicitação, analisar o desenvolvimento daquele banco, é verificar se ele é seguro para integrar no nosso sistema. Show. Tanto para o nosso sistema quanto para o nosso cliente. Depois desse passo, a gente chega nas partes mais complexas de desenvolvimento, que é fazer a análise se aquele banco ele é viável dentro do sistema, se o sistema que ele utiliza de autenticação, de envio de dados, ele é válido para que a gente implemente no nosso sistema, se ele existe, que existem alguns bancos bem famosos que não têm integrações. Que a gente não vai falar o nome. A gente não pode citar o nome deles, mas são bem famosos, é verdade. E como isso é constante, então... Cara, todo mês a gente tem um banco novo para a gente implementar, a gente faz esse trabalho constantemente de análise e verificação de dados e tudo mais. Mas agora voltando para os primeiros passos, né? O primeiro passo realmente é conversar com o banco para ver se ele tem um ambiente de homologação, certo. Que é o ambiente de testes, que é o que a gente vai fazer. A gente vai desenvolver esse ambiente, vou passar para o André vai fazer os testes em ambiente de homologação e depois a gente faz um teste em produção, caso a gente consiga. Por quê? Esse teste em produção, a gente utiliza os dados do nosso cliente ou dados da empresa que a gente consegue conversar com o banco libera para a gente e tudo mais. Mas se a gente não consegue, a gente libera em homologação e pede para o cliente fazer os testes dele. Certo. Depois disso, chegando nessa parte de desenvolvimento, e aos que acreditam que a parte de desenvolvimento é rápido, não é, apesar de existir... Foca nele, Marcinho, foca nele, ele vai falar para a câmera direto, vai lá, fala de novo. Esse é o corte, esse é o corte, vai. Aos que acreditam que a parte de desenvolvimento é rápida, acreditem, não é. Não é facinho. Não é. Apesar de o ChatGPT existir, não dá para usar ele o tempo inteiro, tá? Não é assim. Bom, voltando nesse ponto. O ChatGPT a gente usa sim, fiquem tranquilos, mas ele não é tão bom quanto a gente. Entendam isso. Excelente, excelente. Talvez só complementando um pouco essa parte, né? Tipo, realmente a gente utiliza todas as ferramentas que a gente tem à nossa disposição no dia a dia, né? Mas o nosso norte, ele é qualitativo, a gente preza pela qualidade do sistema, então a gente vai... por conta própria, né, com as nossas próprias mãos, fazer todos os testes e nos certificar de que aquilo está refinado, está com a qualidade que a gente deseja, né? Então, todo esse processo de conta de homologação... Esse carinho que a gente tem com desenvolver um banco novo dentro do sistema, né? Porque, querendo ou não, a qualidade do desenvolvimento, ela depende muito de quem está fazendo. Total. Então, se a gente desenvolve o banco com carinho, com vontade de fazer aquele banco, conversa com o banco da maneira certa, conversa com o nosso cliente da maneira certa, a gente consegue desenvolver ele mais rápido. Então, se o banco não quer que a gente implemente, a gente vai demorar mais. Se o banco quer que a gente implemente no nosso sistema e o cliente está precisando, a gente vai conseguir desenvolver mais rápido. E... cara, já aconteceu vários casos em que a gente chegou, o banco ele era muito conhecido, ele não tinha tanto prestígio por a gente implementar aquele banco no sistema. A gente já chegou com bancos muito pequenos e ele tinha muita vontade que a gente implementasse, o cliente estava precisando, a gente conseguiu implementar em 2 semanas. Então, assim, tudo depende muito da
do passo a passo que a gente vai seguir. Como eu disse, o primeiro passo é conversar com o banco, depois a gente vai fazer os nossos testes em homologação, implementar aquilo ali no sistema, fazer configuração de tela, configuração de banco, configuração de conta, porque, para os que não sabem, o banco, quando você cria uma API dentro dele, provavelmente você vai ter que criar uma chave para aquilo. Porque aquilo ali é o identificador da tua conta, para que a gente faça a implementação disso dentro do nosso sistema. Então, são identificadores, e isso passa por uma segurança nossa. A gente, quando a gente coloca dentro do banco de dados, a gente criptografa para que isso não vaze em nenhum motivo. A gente verifica a parte de autenticação, voltando neste ponto, para que ele não tenha esse problema de vazamento de dados. E depois a gente vai preenchendo os dados do nosso faturamento e faz o envio para o banco. Por que demora mais do que o normal? Como o André falou na semana passada, os bancos eles não têm um padrão. Não é um XML que existe o Abrasf 1, o Abrasf 2, o Abrasf 3. É um padrão que o banco escolhe. Ele mesmo desenvolveu, ele mesmo criou. Vai ser dessa forma. Exatamente. Não é como o método tradicional de remessa e retorno, né? Que tem esse padrão de KNAB 240, KNAB 400. Depende muito do banco. Então, às vezes, a gente precisa de uma análise minuciosa para saber quais dados que a gente precisa colocar no arquivo que a gente vai enviar. Porque tem dados que são obrigatórios, dados que não são. Aí, às vezes, um dado é obrigatório porque outro dado foi inserido dentro do arquivo. Então, toda essa análise ela é feita antes mesmo da gente desenvolver. Tanto que a gente fala que a gente utiliza um sistema para fazer esses testes antes, que antes de começar realmente, a gente faz tudo nele, monta todas as requisições que a gente vai fazer para o banco, e depois a gente começa implementando. É até interessante a gente falar nesse lance de que é de banco para banco, porque recentemente a gente desenvolveu um banco que o retorno vinha em inglês. Em inglês? Em outro idioma. Essa é uma curiosidade. Essa é uma curiosidade interessante. Que legal. Essa é uma curiosidade. E como que a gente resolveu esse problema? A gente teve que conversar com o Google. Claro. A gente manda para o tradutor traz para a gente retorna para o nosso cliente traduzido. Justamente para que, cara, como é que o cliente vai saber o que está escrito ali? Às vezes o cara não tem o conhecimento do idioma e tal. Como é que faz aí? Soluções criativas, né? Isso é a parte de análise. Isso é tudo, todo mundo do desenvolvimento da análise, né? Não é simplesmente vamos implementar um banco. Por isso que não é tão rápido. Então, aqui, os dois estão traduzindo, né? Mas aqui a gente está falando de modelagem de dados, a gente está falando de segurança da informação, a gente está falando de tratamento de erro, a gente está falando do desenvolvimento da interface, né? Que é a carinha. Então, aqui, esses são os termos técnicos para todo esse mundo que eles estão falando, né? Então... E acreditem, o André capricha nas telas quando ele quer. Às vezes a gente fica parado ali pensando em como a gente vai desenvolver aquela tela. E ele já tá lá. São muitas informações. É muita informação, cara. E, cara, configuração de remessa, tu tem dados que tu precisa bloquear campos, liberar campos, deixar campos esmaecidos ou com criptografados para que o cliente não veja. Então, tipo, tudo isso é um estudo que a gente faz, eu sento lá do André, a gente vê, não, essa tela vai ser assim, assim, assado, vai ter esse dado, e aí no fim, quando a gente consegue montar isso, a gente vê, cara, ficou bonito, ficou viável para o cliente, ele consegue entender o que a gente está querendo dizer com essa tela, e depois disso a gente faz a implementação, né, que é realmente fazer o envio para o banco, o retorno e tudo mais. Agora, uma parte importante de falar que eu queria citar é a questão das impressões. Impressões de boletos dentro do sistema. Muitas pessoas perguntam, eu acredito que muitos clientes têm essa dúvida. Por que bancos digitais, a grande maioria, tem boletos que não são do sistema? Entendeu? Fica a dúvida. Fica essa dúvida. Por quê? Alguns bancos, eles retornam o PDF do boleto para a gente. Alguns têm um método de consulta desses boletos e tudo mais. O que a gente faz? O nosso sistema, ele tem uma parte de impressão de boletos, só que essa parte, ela vai até um certo ponto que a gente consegue utilizar. Então, esses boletos que vêm do banco é uma forma da gente burlar essa forma do sistema, porque a gente teria que fazer um processo muito complexo para implementar isso dentro do nosso sistema e a gente consegue puxar do banco. Claro que se algum cliente chegar para a gente e falar assim, não,
cara, eu quero o boleto do banco porque para mim é muito melhor, aparece os dados da fatura, os dados da série, a referência e tudo mais, o número da nota fiscal, a gente consegue fazer isso para o cliente. Só que é uma forma muito mais fácil, porque é mais seguro para a gente, da gente não trazer dados errados do banco e imprimir eles errados no nosso boleto, como é um PDF que vem direto do banco. Né? Ok. E tem um ponto muito positivo. Esses boletos, alguns não vêm com QR Code, mas o boleto do banco vem. Ah, olha só. O QR Code do Pix. Já traz aí o QR Já Code traz do o QR Pix. Code do Pix. Que massa. Muito mais prático também. Não tem que montar nada, vem direto. É o que é o do banco. Então já vem diretamente. Esse último tema que ele comentou é realmente bem interessante. Talvez só complementando um pouco essa parte, claro, que eu acho que realmente é bem legal. Acontece que o financeiro já está aí no mercado há um bom tempo, né? Cerca de 10 anos, talvez agora, o módulo financeiro. E quando ele foi lançado, as APIs bancárias, né, todo esse método web service dos bancos ainda não era algo tão popular, não era algo tão presente no dia a dia. Certo. Então, qual era a regra, o costume vigente na época, né? Através do layout bancário, a gente pegava o layout bancário, o layout continha todas as especificações do boleto, já com o propósito, né, oferecidas já com o propósito de que o boleto fosse desenvolvido no sistema próprio, certo? Né, num sistema desenvolvido pelo próprio usuário, ou uma empresa como a SCI, né? E pudesse ser emitido a partir desse próprio sistema, né? Então, vinha com todas as especificações, tem que ter largura tanto, altura tanto, aqui tem que ter o código beneficiário, aqui tem que ter o código de barras, é montado assim, a linha digital é composta por tais informações, né? Então, hoje acontece que para muitos bancos no sistema, o PDF, o boleto que o cliente vai ver é o boleto que a gente desenvolveu no sistema. Então, ele é um relatório do sistema. Sim. Quando o cliente emite, a gente está montando o boleto ali no momento que ele está emitindo, né? Então, esse é o método. E aí tem esse outro método que o Gabriel comentou, que é o método de a gente buscar direto o PDF do portal do banco, né? Que só é possível através das APIs, porque elas têm essa função de retorno. Tem essa possibilidade, no caso. Querendo ou não, é então, muito mais prático, né? Mais prático, isso aí. Então, bem interessante essa diferença, né? Como é importantíssimo, essa né? parte tá mudando, Sim. A gente tá, inclusive, prezando bastante pelas APIs, né? Sim. Tanto pela questão de agilidade, né? Por essa questão de a gente conseguir retornar o boleto, mas também pela questão dos PIX, né? Porque as APIs, elas permitem que a gente traga esse boleto com o PIX, que é um pedido bem forte, né? Que tem. Muito, né? É muita praticidade. Eu, quando vou pagar os boletos, eu uso o PIX. O QR Code ali. As APIs, elas permitem isso. Claro, né? Tem bancos e bancos. Tem bancos que você só dá um clique lá na API e ela vem com o PIX ou não. Tem bancos que, para ter o Pix, são APIs diferentes. Uma API tem Pix, a outra API não tem Pix. Então, aí vai depender da implementação que a gente vai fazer. Entendi. Mas esse é o benefício, não só o automatismo, a agilidade que a gente preza tanto, mas também tudo que vem de inovação e de estar, né, assim, atualizado com o mercado que vem com essas APIs, né? E é uma forma da gente evoluir o nosso sistema como um todo, né? Porque se a gente ficasse nesse método de remessa eterno, cara, muitos bancos digitais não estariam dentro do sistema, porque eles já não têm mais esse método de remessa, justamente porque eles não querem. Nem nasceram, né? Tem banco digital que nem nasceu com remessa, né? Eu imagino. Tem, né? Eu acredito que tem. E eu acho que é uma pressão que se origina até mesmo dos próprios usuários, né? Ninguém mais quer ficar salvando um arquivo, vai lá no banco, importa, e pega o retorno, bota numa pasta, importa no sistema. Então já é um processo fadado à extinção, poucos, digamos assim. Né? O pessoal quer clicar no botão e nem isso querem muito. Né? O mundo de hoje é a praticidade e a velocidade das coisas, né? Então, quanto mais demorar para um processo, o cara vai achar pior. Então, se eu consigo clicar no botão, emitir meu boleto, gerar o boleto e enviar para o cliente, é muito mais rápido do que eu pegar, exportar e falar com o banco gerar o boleto e enviar para o meu cliente. Sim. A praticidade, né? O dia a dia, a gente vive essa questão do tempo, né? Então, o tempo é dinheiro, tempo é qualidade, então tem toda essa questão.
Então, quanto mais rápido for para mim esse processo, melhor vai ser para o meu cliente, melhor vai ser para o meu fornecedor, melhor vai ser para mim no meu dia a dia, para os meus colaboradores. Então, acho que esse pensamento ele é válido para caramba. É o que a gente vê no nosso dia a dia. Pô, hoje a gente tem ali aqui em Blumenau, a gente tem a Cooper, né? Tu faz a compra pelo aplicativo da Cooper, vai lá e escolhe. Cara, vem as melhores frutas, vem as melhores carnes, sabe? Tu escolhe e eles vão lá, separam. Tu só chega lá, faz o pagamento, bota dentro do carro e vai embora. Acabou. Isso, mas eu gosto de fazer, ainda, né? eu gosto de fazer a compra, né? Eu gosto de passar de corredor em corredor e tal. Mas gasta mais, né? Gasta mais tempo, né? Também. Ali, não, exemplo, eu tô aqui trabalhando, eu posso ir lá durante o meio-dia, olhar o que eu quero comprar, beleza. Então, a praticidade, a velocidade que isso é feito é muito bom pra gente que é tá ali tá querendo, né? No dia a dia, no dia a dia, né? Querendo ganhar tempo e tal com isso. Então, fazendo dessa forma, dentro do sistema, utilizando toda essa parte de desenvolvimento, torna-se mais prático e fácil para o usuário depois também, né? A gente literalmente alivia o gestor financeiro de muito trabalho manual. Sim. Né? Então, quanto menos ele precisar importar o arquivo, abre o site do banco, gera o arquivo, abre o site do banco, importa lá, depois pega um arquivo de retorno, traz para cá, salva o PDF numa pasta, vai no e-mail anexando e tal. Tudo isso é um trabalho manual bem maçante. Né? E até trazendo um gancho, isso tá no chip, então o cara pode colocar lá, durante a noite executa e no dia seguinte tá com os boletos emitidos e enviado para o cliente. Esse é um ponto muito interessante também, porque a gente está falando das APIs aqui, mas claro que o cliente vai combinar isso aqui com outras ferramentas de automação que a gente já tem. Que a gente tem dentro do sistema em si, né? Isso é muito bom. Alivia o fardo do gestor, ele tem muito mais tempo para fazer trabalho de análise, trabalho de comparação de dados, trabalho de realmente gestão financeira, planejamento e tudo mais. Né? Ao invés de perder várias horas fazendo um trabalhinho manual, gerar arquivo, salvar boleto. Né? E óbvio que, assim, é só uma vez, né, que é o start disso, que é a parte de homologação, mas eu vejo ali quando a gente passa pelo processo de homologação com os clientes, quando a gente está fazendo pelo método tradicional de remessa, é muito mais doloroso, digamos assim, quando a gente está fazendo de um método de remessa, a homologação com o cliente, do que para bancos digitais. É muito mais rápido quando é um banco digital, para fazer essa fase inicial, do que quando é com remessa. Porque daí, na remessa, daí aí espera um retorno, aí às vezes tem que ajustar uma outra coisa, daí volta, daí, às vezes é uma semana para homologar, e aí o banco digital, às vezes, em um dia está homologado. Já está homologado, sabe? Uma questão temporal, assim, que é bem diferente. Até porque esses bancos digitais, a grande maioria, eles são fintechs. E eles querem que a gente coloque eles no sistema porque eles precisam de clientes. Sim. Então, esse processo ele é muito mais rápido justamente porque eles querem que a gente faça. Porque eles passam os dados de homologação e falam assim, cara, vai lá, implementa no teu sistema, porque eu preciso de um cliente, pelo amor de Deus. Me ajuda, por favor. Exatamente. Na grande maioria de bancos digitais que a gente pegou, pequenos, que não são bancos muito conhecidos, foi exatamente dessa forma. Cara, em questão de 2, 3 dias, a gente já tinha implementado tudo dentro do sistema, já tinha feito os testes e estava pronto para ir para o cliente. Sim. Então, assim, bancos digitais que nascem pequenos e poucas pessoas conhecem, o pessoal quer muito que a gente implemente. Legal. Importante isso, né? E a participação nossa, né, em abraçar essa ideia e fazer acontecer. Sim. Requer tempo, requer muitas horas para analisar, mais de 2, né? Mais de duas, né? Mais de duas, mais de duas, né, André? Eu acho que isso era um entre uma e absurdo, duas. assim, ó. A gente... É difícil, tá? Mais de 2 horas para implementar. Mais de 2 horas deve ser mais... É complicado, Bobel. Assim, vamos ter que rever isso aí, tá, Bobel? O feedback... Vocês não estão gostando? Por mim? Eu acho o seguinte, ó. Eu tenho... Aproveitando que a gente está falando de desenvolvimento de banco e API... E a gente está na época de Páscoa. Tem Páscoa, final de semana, né? Eu trouxe uma coisa inédita para vocês. Trouxesse um ovo de Páscoa da Cacau Show para mim? Não é um ovo de Páscoa da Cacau Show. Achei, cara. Mas vocês já perceberam que a nossa quinta-feira é a quinta-feira das músicas, Sim. Né?
Virou, se tornou, é verdade. E todo mundo aqui conhece a música do Coelhinho da Páscoa, né? Nossa senhora, eu não lembro, eu sou... Coelhinho da Páscoa, Tá. que trazes pra mim. Tá, Eu não conheço. o que a gente vai fazer aqui agora? Bobelinho vai ficar com O vergonha quê? ali agora. Ah, que- Endpoint da API, o que trazes pra mim? 1 dado, 2 dados, 3 dados, assim. Payload da resposta, que tipo ele tem? JSON, XML e string também. Deixa eu aqui. Não estou presente. Vai dizer que não foi lindo. Hã? Rimou, né? Preparadíssimo Isso aqui pela foi, nossa sabe o quê? coordenadora, Hã? Bia. Em Sensacional. homenagem à Páscoa, tá, gente? Trouxe Homenagem à especial Páscoa. para vocês. Falando em Páscoa, tá, pessoal, que vai ser nesse final de semana, É isso aí. tá? Então, o Marcinho e o Wellington, eles estão sorteando aí um kit. Kit Páscoa da S6 Sistemas Contábeis, sabia? Kit Páscoa? Kit Páscoa, O que tem no Kit Um Páscoa? boné, uma caneca, Uma caneca de Páscoa? uma visita até S6 Sistemas Contábeis. Deixa eu trazer o Everton pra cá. Ah, eu queria Aqui. visitar esse. Tu gostaria de visitar esse aí? Gostaria. Cara, vamos depois fazer uma visita a S6 Sistemas Contábeis toda aí, todos os setores para você conhecer o comercial, a implantação, a área de tecnologia, a área de ouvidoria, a área de infra, a área de desenvolvimento, as fábricas ali, tudo, toda a parte de suporte e atendimento, toda a parte de marketing, essa galera toda aí. Mas Se quem não conhece o desenvolvimento, a gente vai lá te apresentar. a gente desenvolve aí o sistema GG, visual, o GG, nosso o nosso financeiro, o recrutamento e seleção. A gente desenvolve a linha visual, o novo visual, o único, os síndicos, LGPD, e tem mais 2 aí que estão na manga do Wellington ali para logo ele tá soltando, tá sendo desenvolvido Jardim aí também. de inverno. Vai ter um jardim de inverno, tem um jardim de inverno lá em cima, é verdade, jardim de inverno lá em cima, bonito pra caramba, tem os Estúdio coelhinhos, tem gato, tem os passarinhos lá embaixo. Cara, para conhecer esses temas tem muita coisa aí, você passa o dia inteiro aqui dentro, E como é né? que faz para ganhar esse kit? É Conhecer muito a SCI simples, e tudo muito mais? prático. Tá passando aqui embaixo, ó. Sorteio dos kits da SCI. Então, como é que você faz para concorrer, né? Então, concorra agora. É só seguir no Instagram, né? O arroba SCI Sistemas e arroba Wellington Marçal, o Wellington Marçal, que é o nosso diretor da SCI Sistemas, tá certo? E lá pro arroba Wellington Marçal, você mandar uma mensagem dizendo bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu quero o meu kit e você já vai estar participando automaticamente aí do sorteio, tá certo? Muito simples, muito prático, bem tranquilo. E aí você vai poder receber aí na sua cidade, na sua casa, no seu escritório, esse kit da SCI Sistemas Contábeis, tá bom? Se quiser, daí depois posta com o kit cantando essa música. Pode cantar música pode também, cantar. é só voltar aqui Eu libero os vídeo no direitos YouTube. autorais, tá? Tá liberado. Quem quiser. É importantíssimo a gente falar também, né? Então siga a gente também no YouTube, né? Então ative o sininho, compartilhe, curta aí os nossos podcasts que a gente faz todos os dias às 8h15 da manhã. Então é importante isso também. Também temos aí um canal dentro do Telegram que você pode estar participando e também aí você pode mandar mensagem aí para o nosso WhatsApp do marketing para você poder participar juntamente aí com todos os nossos outros clientes e todas as novidades, informações, inovações, eventos, lives, podcasts que a gente faz aí durante o ano de 2025. Dá até para fazer 2 convites, eu acho. Dois Doug. convites, dois convites. Qual que Convite seria o número 1. qual que seria um? Dia 28, a gente 28. tem EAD do módulo Orçamentos. Ó, que legal. Com Que a bacana. Kátia e com a Thaís. Então se inscrevam, tá? Não percam. A gente está com bastante novidade aí no módulo Orçamentos. Então, entra lá na área do cliente, lá na aba curso, se inscreva aí para participar do nosso EAD. Show de bola. E aproveitando que a gente falou ali da reforma tributária, do nosso jornal. Sim, né? Nosso jornal. Do nosso locutor. Meu, o Elton tem uma O voz de Elton locutor. tem uma voz de locutor, bonita, né? Nosso cafezeiro e nosso locutor aí desse. Semana que vem vai ter uma live, né? Sobre o simulador da reforma tributária. Vai ter. Dia 23, se eu não me engano. Se não me engano, se não me falha a memória. Então, caso o Marcinho tiver a arte aí, a gente vai A Júlia vai participar, acho que a Dai também. O Lion vai estar como host aqui no caso, no dia. Simulador da reforma tributária. Isso. Se a gente não tiver agora, não tem problema, assim, a gente bota depois, pode ser depois? Então, acho que esses 2 convites. Bote de hoje à tarde, então. A gente bota de hoje à tarde e depois a gente coloca, final do podcast aqui, a gente coloca do simulador. Vamos falar sobre hoje à tarde, Marcinho, é isso? Pode lançar aí para nós. Na tela.
com vocês, Marcinho. Eu vou dar uma enroladinha aqui, só um segundinho, tá? Vamos dar uma enroladinha, então. Então, como a gente Muito tava falando... simples para participar. Olha só quem tá aqui com a gente, pessoal. Quem tá? Ó, o Sênior, meu bom dia. O Celso mandou o seguinte, essa cantora é demais, falando sobre você, tá, Bia? A Camila falou, arrasou na cantoria, Bibi. Beleza? Obrigada. A Camila falou o seguinte também, muito musical, Cantoria esse com C podcast de maiúsculo. hoje. Oi? Cantoria com C maiúsculo. Com C Oh, maiúsculo, bom, é. Leonardo mandou porque ela bom é a dia. Camila. Camila. A Zuma mandou bom dia. O seu Antônio tá aqui com a gente, também mandou bom dia. O Júnior mandou bom dia. Ó, o Darlan. Darlan tá aqui com a gente. Darlan. Valeu, Darlan. O Anthony também tá aqui com a gente. Hoje ele chegou cedo. É. né? chegou A cedo. Letícia meteu o seguinte, ó. Bom dia, galeres. Temos um sextou na quinta-feira, hein? Um cafezinho, viu? Aí, Maria. O Marcos tá aqui com a Ó, gente. Vini. O outro Marcos Costa, que daí é lá de Vitória, Espírito Santo. Nosso cliente tá aqui com a gente também. Bom dia, Marcos. Bom dia. E a Thaís também tá aqui com a gente. Bom dia, bom dia. Um ótimo dia de trabalho Ela a só todos. veio falar isso porque ela tá de Ah, folga hoje. tá de folga hoje. É. E a Ana Merecido. Paula também mandou mensagem aqui pra gente, tá, Oi, pessoal? Ana. Tamo juntasso Cadê a aqui. Morgana aí? Não tá comentando. A Morgana não tá comentando. Pode lançar lá, Marcinho. Olha lá o que nós temos hoje, no dia de hoje. Fim da análise manual. Como o BI revoluciona a gestão de dados contábeis. Vai ser no dia de hoje, dia 17 já? Meu Deus do céu, 17 de dia abril, 17, às né? 15 horas com eles. Vai estar aqui o Lion, o Cleison, que é o meu coordenador comercial, e também Rodrigo Montezuma. Isso? Caramba, falei bonito, hein? Obrigado, Márcia. Sensacional. Então fica o convite para vocês participarem aí com a gente, tá certo? Fim da análise manual, como o BI revoluciona a gestão de dados contábeis. Então vai ter uma galera fenomenal aí da SCI, tá bom? Participando juntamente com nossa equipe parceira aí, para vocês conhecerem e entenderem e buscarem esse conhecimento, utilizarem dentro dos sistemas da SCI Sistemas Contábeis, tá certo, pessoal? Fica a dica para vocês no dia de hoje, às 3 horas da tarde. E quem beleza? quiser contratar o BI não precisa nem esperar para Não, assistir não a live. precisa. Assiste a live, mas Isso. já chama o Doug. Já chama o comercial, pode me chamar, pode chamar o Lion vai passar. O meu contato ele fica de vez em quando aqui embaixo, ó, tá ali embaixo o meu telefone. E também o Lion vai estar aqui hoje, então você vai poder pegar o contato do Lion também, caso você precise tirar dúvidas. E se tiver dúvidas referente a isso, por favor, mande ali no chat depois, na hora da live, ali no caso, juntamente com essa galera que vai estar fazendo essa live maravilhosa aí para vocês, para os nossos clientes em si. Beleza? Fica o convite aí, galera. Bora. Estamos indo para a finaleira, tá? Já. A gente tem que terminar. Ainda falta. A gente vai ter Será que vai ter terceira parte? Vai ter terceira parte, Uma Mamelo? trilogia? Pois não, vamos... Trilogia. Trilogia? Trilogia do Poderoso Chefão. Não, hoje a gente consegue... A gente Fechou. não terminou o assunto, A gente mas não a gente terminou o consegue assunto. finalizar hoje, Fechou, né, gente? então. Vamos para os momentos finais, então. Vamos para os momentos finais. Dito tudo isso, a parte de análise e desenvolvimento, a gente está em constante melhora também, Sim, né? uhum. Essa é uma parte que a gente se preocupa também ali na fábrica de desenvolvimento. Sim. Não somente para essa parte do input inicial, né? Uhum. O cliente, contratei um banco digital, e E agora? agora? Mas e o que acontece no decorrer, gente? Uhum. Né? Se vocês puderem dar uma palhinha aí nessa reta final. Depois que já está implementado no sistema, a gente não faz mais nada? Não tem atualizações depois dessas APIs? A gente não faz manutenções? Uma parte interessante é como que a gente testa tudo isso, né? Porque a gente falou muita coisa aqui, muitos aspectos que são analisados, muitos aspectos do desenvolvimento. Em algum momento isso fica pronto. Sim. Por onde que a gente começa a testar tudo isso, né? Então tem uma fase bem longa ali de testes, a gente... o teste é rapidinho, né? Se o desenvolvimento é rápido... Se o desenvolvimento tem 2 horas, né, André? O teste é rapidinho. 10 Pois minutos é o teste, né? Acontece que nem o desenvolvimento nem o teste, né? Não, é um pouco mais que isso, porque a gente quer garantir, claro, né, a qualidade daquele processo. Então tem sim uma fase bem extensa ali de testes e de refinamentos, né? Seriam esses refinamentos, né? Apesar de toda a análise que a gente faz, toda a documentação, toda a conversa, toda a parte de elaboração conceitual, ainda antes de entrar em desenvolvimento, claro que sempre tem algumas coisas que a gente não prevê, ou tem alguns detalhes que a gente vai pensar no decorrer do processo, né?
ou lá quando o processo estiver pronto e a gente estiver utilizando ele pela primeira vez, algumas ideias surgem, né? Vamos alterar um pouco essa tela, vamos colocar um botãozinho diferente aqui, vamos fazer um outro processo aqui. Então, sim, tem uma parte de testes e refinamentos relativamente extensa até que o produto final, até que a gente tenha o produto final, né, para liberar para o nosso cliente. E é até importante dizer que aquele produto ele nunca vai estar pronto. Ele sempre vai estar em constante evolução. Então, a gente passa por todo esse passo a passo de implementação, teste, refinamento, só que ele nunca está pronto aos nossos olhos. Porque a gente sempre tem uma coisa que a gente quer melhorar. A gente quer deixar ele mais rápido, a gente quer deixar ele mais bonito para o cliente, mais visual e tudo mais. Sim. A gente chega ali numa versão 1.0, digamos assim, daquele recurso, né? Então, ok, está pronto, vai para o mercado, os clientes começam a utilizar. Só que a coisa nunca para de ser aprimorada, né? Então a gente está sempre evoluindo, sempre né? evoluindo. A gente começa a receber os primeiros feedbacks, né? Começa a observar os primeiros usuários e a gente está sempre em constante refinamento ali, né? E os feedbacks dos nossos usuários, no caso, ajudam a gente a ter um norte ali e aí, pensar também um pouco fora da caixa. Mas a equipe é foda, é incrível, né? A equipe de desenvolvimento tem muita ideia para fazer, às vezes a gente não tem o recurso naquele momento, né? Não chegamos ainda naquele ponto, naquele degrau ainda, mas ouvir os nossos clientes, como a gente sempre faz aqui, a gente tem várias dicas de vários clientes aí, várias funcionalidades, inovações que a gente desenvolveu, com dicas, com sugestões, com pedidos dos nossos clientes mesmo, né? Isso é muito legal. Não, isso é imprescindível, porque assim, a gente tem essa visão, a gente está aí com a expertise de ter esse sistema na mão e essa análise que a gente faz, mas lá, quem está dando clique lá, quem está sofrendo, quem está com aquela dor é ele. Então, às vezes, ele está com uma dor que realmente vai fazer toda a diferença na nossa análise. A gente está indo por um caminho e, às vezes, a gente vai recalcular essa rota realmente para atender. Não que a gente vai fazer uma coisa específica para o Bobelo. A gente vai fazer uma coisa que vai atender ao Bobelo, mas que vai abranger a todos os clientes. Então, vai passar pela necessidade dele, atendendo a todo mundo. A gente abstrai, né? E essa constante atualização do sistema nunca está pronto, ela é muito forte, assim, né? Porque, nesse caso, a gente até conversando ontem, a gente até comentou, nesse ponto, a gente pode até falar o nome do banco, né? Sim. Que a gente tem um caso real de um banco que a gente tinha implementado a API e depois a gente teve que migrar a API, porque ela teve uma mudança de 1.0 para 1.1, onde eles se atualizaram e colocaram o Pix. Então, a gente teve que realmente trocar de uma API para outra para que contemplasse o Pix, né? Não sei se a gente vai falar. Essa implementação, já falando o nome do banco, foi para o Banco Inter. Eles fizeram exatamente, eles fizeram essa troca da versão 1.0 para a versão 2.0 da API, e o interessante foi que a gente, antes de implementar isso, foi verificar se a gente não ia quebrar o que já tinha. Então, a gente implementou e verificou, cara, se o cara já tem boletos emitidos para o modelo antigo da API, a gente vai fazer um identificador de que aquilo ali é da API antiga e essa aqui é da nova, para que não tenha esses conflitos. Então, às vezes, essas evoluções pequenas do sistema, elas são justamente mais demoradas porque a gente precisa driblar essa forma de não quebrar o sistema para o cliente. Entendi. Então, eu acho até importante a gente dizer que eu sei que demora. Eu sei que é demorado. Sim. Só que esse tempo a mais que a gente leva é justamente para não ir com um problema pro cliente. Sim. Porque quando chega o problema lá no cliente, é uma falha nossa. E a gente sabe assumir esse erro. Então, a gente prefere prevenir o quanto antes do que chegar no cliente com problema. Entendi. Perfeito. Então, assim, para resumir. Resumindo, dona Bia. Contratei um banco novo. E agora? Entre em contato com um atendimento ou com o comercial para seguir as orientações, né? Se não tiver o banco, vai abrir uma solicitação na área do cliente, a gente vai passar por toda a análise, desenvolvimento, implementação, testes, vai estar em constante manutenção, vai estar pensando nisso para vocês. No decorrer do processo, entre em contato com a gente, entre em contato com o nosso atendimento, a gente está aqui para atender vocês, para tirar as dúvidas, né? Para dar o melhor
seja da maneira que for, né? Nem sempre a gente vai ter as respostas, nem Sim. sempre a gente vai ter a solução, mas a gente Naquele momento. mas a gente vai fazer o Vai atrás possível para poder... para isso. Isso aí. E espero que... Desculpem, tá, gente? A cantoria, minha voz. É que eu Foi vim de uma sensacional, gripe, Bia. não é porque... Foi sensacional. E agradecer aí, né, os meninos Sensacional. pela participação. O Sempre segundo uma- do Bobelo. Sempre uma satisfação. Legal, obrigado, o André. André já é Já é da ativo, casa, né? Tá Já- aqui quase toda semana já. Já nem tô ficando mais nervoso. Não, tá de boa já. Tem que ficar um tempo sem vir, né? Pra voltar aquele nervosismo, Voltar né? aquele nervosismo. Aquela dor na barriga, aquela Zé. friozinho na barriga. É, isso mesmo. E Fechou? o nosso dia de TBT foi muito gostoso. Muito Véspera bom. de Páscoa. Véspera Obrigado. de Páscoa, amanhã é Obrigada. feriado, né? É importante a gente falar que amanhã é feriado, a gente não vai ter podcast, tá? Nem gravado. É feriado. Segunda também. Segunda não vai ter segunda também? não vai ter, porque é feriado. Pô, Marcinho. que Fechou? É isso, pessoal. É isso. É isso. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado, Bia, mais uma vez. Obrigado, Obrigada. Bobelo, mais uma vez. Obrigado, Eu que André. agradeço pela Mais uma vez pela oportunidade. participação. Importante, né, a gente trazer essas informações para nossos clientes, mostrar para eles como é que funciona por trás, né? Tipo assim, eles veem o que já está pronto, mas não sabem o quanto foi demorado para ser desenvolvido, o quanto foi chorado ali no caso, pensado, quebrado a cabeça para chegar onde a gente está chegando aí no caso e para ajudar o nosso cliente lá na ponta, né? Acho que é importante a gente falar sobre isso. Sim. Obrigado, pessoal. A gente finaliza aqui o nosso SA Talks, o podcast da SA Sistemas Contábeis. Na semana que vem, a gente vai ter a Semana do Contador, né? Então, a dona Elizabeth, nossa Betinho. querida Beth, vai estar aqui participando com a gente também, com alguns convidados especiais. Vai ter contador, vai ter pessoal do Sescom, vai ter uma galera aí bem legal, bem bacana, participando aí no nosso podcast da semana que vem, tá certo? Fica o convite para vocês, a partir de terça-feira, a partir do dia 22, depois do dia 21, é feriado. Feliz Páscoa para todo mundo, né? Curtam com a sua família, estejam junto aí com seus familiares, com suas esposas, namorados, noivos, aquela galera toda, os pessoas amigos, amadas. as pessoas amadas pertinho da gente ali, tá certo? Pessoal, uma boa quinta-feira, né? Beijão no coração de vocês. Fiquem com Deus, Tchau, tá certo? gente. E um bom final de semana, um bom feriadão para vocês aí e descansem. Grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.